are you? So today we continue to talk about means of transportation, and we are going to start to make sentences. Então a gente vai começar a fazer algumas frases. Ah, meu Deus, eu vou fazer frases em inglês, teacher. Yes, you will, and you can. Okay? So, let me open. First thing we have to know is that, remember that we learn I, she, and he. Ok? Então, quando eu vou fazer uma frase, eu uso I para eu, she, ela, he, ele. Beleza? Agora a gente vai saber como que fala eles e nós, tá? Nós, it's we. I'm going to write here. We. And eles ou elas, it's they. Ok? Mas aí, teacher, como que será que eu falo nosso e nossa? We, na mesma frase de we. Our. Ok? E como que eu falo deles e delas? Their. Ai, as palavras parecem tão iguais, teacher, isso me deixa doido. Não se preocupem, escrita não é a prioridade aqui. O mais importante é vocês conseguirem ouvir e conseguirem entender o que estão falando. Por exemplo, vamos lá. Aqui nós temos o Rick e a Nick, certo? Eles estão dentro do quê? So they say, we take van to school. This is our school van. Nós pegamos uma van para a escola. Esta é a nossa van escolar. Então, ele está falando we e our. Nós e nossa. Aqui, a gente tem a Nick Brick, que está falando de outras pessoas, porque ela não está falando dela. They, essas duas pessoas, eu não sei quem são, drive to work, eles dirigem para trabalhar. That is their car. Aquele é o carro deles. Beleza? Então, assim, vamos fazer mais exemplos. Aqui nós temos a Charlotte. Ela está se apresentando e ela vai contar um pouquinho para vocês sobre como é a vida dela. Beleza? Hi, my name is Charlotte. I am from Sydney, Australia. Ela é lá de Sydney, da Austrália, aquele lugar que a gente viu já algumas curiosidades sobre. Então, a gente vai... Deixa eu pegar o círculo aqui. Ok. Vamos diminuir um pouco a espessura dele, porque ele está muito grande. Circle the correct word. Então, a Charlotte está contando para vocês um pouquinho da vida dela. Sydney is a fantastic place. We, nós, ainda a gente não sabe de quem que ela está falando. Nós amamos our or their city. Our city. Okay? B. My parents and I live here. Meus pais e eu. Tem o eu aqui. Mas, teacher, não está escrito we, nem they aí. E agora? Mas vamos pensar. My, meus, pais e eu. Isso a gente pode substituir por nós. Ok? We live here. This is our or their house. Our house. Porque ela está falando da família dela. We. Liz and Will. Não tem we e não tem I aí. Então, ela está falando
de outras pessoas. Lisa and Will are our neighbors. São os vizinhos dela. They have a car. Look, that is our or their car? Their car. Good job. D, we don't have a car. We use our or their bikes to get around. Our bikes. Good. My parents don't drive to work. E agora? Tem meus pais não dirigem para o trabalho. E agora? São meus. São seus pais, mas não é você. Não é a Charlotte. Ela não está falando nós. Meus, até porque ela não trabalha, né? Ela não vai trabalhar. My parents don't drive to work. Look, these are our bikes or their bikes? Their bikes. Porque ela não usa bicicleta para ir trabalhar, porque ela não trabalha. Ok? E aqui no exercício 2, tá bem facinho, porque vocês vão o quê? Vocês vão relacionar essas imagens. Match the sentences in activity 1 with the pictures. Então, aqui nas frases nós temos A, B, C, D, E. E você vai colocar essas letras de acordo com a frase, com a imagem. Por exemplo, letra A. Sydney is a fantastic place. We love our city. Qual será que é a imagem que mostra isso? Essa aqui, que a gente já viu. Daí você vai pôr a letra A. E os outros vocês vão fazer sozinhos aí. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Aí aqui embaixo, a gente vai falar um pouquinho sobre carbon footprint. Ok? Let's read. When you use gasoline, you create carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas that contributes to global warming. Your carbon footprint is the carbon dioxide that you generate. Planting trees helping to reduce your carbon footprint. Trees eat carbon dioxide. Ok, so, o que está falando ali? Ele está falando sobre o dióxido de carbono. O que é dióxido de carbono, teacher? É o gás que a gente produz quando a gente polui o meio ambiente. Aqui está falando da gasolina, porque nós estamos falando de meios de transporte. Então, está falando da gasolina, mas existem outras formas da gente poluir o meio ambiente, como jogar lixo no lugar errado, não separar o lixo. Existem outras formas que a gente... a energia elétrica. Então, assim, hoje em dia as pessoas usam energia solar. Existem outras formas. Plantar a árvore. Por que plantar uma árvore diminui o dióxido de carbono? Porque a árvore, através da fotossíntese, nas folhas dela, ela se alimenta desse dióxido de carbono e transforma em oxigênio para a gente respirar. Então, assim, mas, teacher, o que é carbon footprint? Carbon footprint é pegadas, como se você fizesse marcas na areia. Então, o footprint é o dióxido de carbono que uma pessoa produz. O quanto de dióxido de carbono você produz. Ai, teacher, que complicado, né? Mas aí, eu separei aqui um site muito legal, que é sobre os Carbon Footprint Heroes, que são os heróis das pegadas de dióxido de carbono. Então, aqui nesse site, eu vou disponibilizar embaixo da tarefa para vocês explorarem tanto que vocês quiserem. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma lista de desenhos que vocês podem assistir para tentar entender um pouquinho sobre o meio ambiente, como ele funciona.
Eu assisti alguns que estão aqui, tem alguns que eu não conheço. Por exemplo, B-Movie, Avatar, vocês não podem assistir porque é acima de 12 anos. B-Movie, Finding Nemo, Procurando Nemo, Finding Dory, Procurando a Dory, Happy Feet, Ice Age, que é a Era do Gelo. Por que as geleiras estão derretendo? Por que no começo eles estão com gelo e depois já não tem mais gelo? Por causa do aquecimento global. Moana, Rio, que fala sobre a caça ilegal de pássaros. Lorax é muito interessante porque assim eles têm árvores de plástico, porque eles não têm mais árvores. Wall-E, que é o robozinho lá, né, que faz os quadradinhos de lixo reciclado, que encontra uma plantinha num planeta que só tem lixo, que não tem mais nem pessoas. Então, assim, são alguns filmes bem interessantes para a gente descobrir sobre isso. Mas no site também tem coisas que você pode fazer com materiais reciclados, quiz, fatos sobre dióxido de carbono, tem algumas caça-palavras, cruzadinhas, e você pode fazer um cadastro para você se tornar um Carbon Footprint Hero. Awesome, right? So, não vou passar uma tarefa sobre isso, podem ficar tranquilos. Então, a única tarefinha que vocês vão ter que passar para mim são essas duas páginas, a 30 e a 31, beleza? Mas seria bem legal se vocês explorassem isso, porque nosso planeta está precisando muito de ajuda. Então, a gente tem que cuidar dele, beleza? Big kiss for you. See you next week.